Salve, salve, galerinha! Juiz apitou, é hora do VAR. Vamos dar uma olhadinha na telinha. Não é isso, mas nós voltamos aqui com o nosso preparatório de CPA 20 para falar especificamente sobre gestão de risco de carteira e olhar para o VAR. Professor, o que é o VAR? VAR não é aquele negocinho lá do futebol, mas é o Value at Risco. Basicamente aqui é o cálculo da perda máxima esperada dentro de um intervalo de confiança. Um fundo, isso tudo é utilizado para análise de fundos de investimento, então vamos voltar aí a vários conceitos que a gente falou. Um fundo tem um patrimônio líquido X, um PL, né, patrimônio líquido. Qual que é a perda máxima que eu posso ter nesse fundo? Não são todos os fundos que calculam o VAR, mas na maioria deles você vai lá no regulamento e lá tem a informação do VAR, Value at Risk, o valor máximo em risco para você perder em um único dia. Então imagine, eu coloco meu dinheiro lá num fundo e qual que é o risco de eu perder, ou qual o percentual que eu posso perder em um dia ou em vários dias aí de queda, né? Óbvio, ele sempre vai olhar para um dia individual e ele vai utilizar então essa base para calcular a perda máxima dentro de um intervalo de confiança. E quando eu falo de intervalo de confiança de perda máxima, você vai lembrar de quem? O desvio padrão. Lembra que quando a gente fala lá em distribuição normal, né? A distribuição, você tem ali um desvio padrão, dois desvios padrões e três desvios padrão. Quando eu falo em um desvio padrão, eu estou falando que o risco daquilo acontecer, né? Ou esse é o risco em relação à média, né? Lembra daquela fórmula, né? Eu tenho a média, um desvio padrão para cá, um desvio padrão para lá, é o que deve acontecer em 68% das vezes. Dois desvios padrões significa que dois desvios para cá, dois para cá é o resultado que eu tenho em relação à média em 95% dos casos. E se eu quiser utilizar aí 99%, eu utilizo aí três desvios padrões para eu saber aí em relação à média, né, qual que é a perda e qual que é o ganho máximo, né? Qual que é a oscilação dentro aí de um ativo em relação àquela média. Basicamente é isso aí que o VAR ele utiliza. O VAR ele olha a média, certo? Sempre olhando aí para um intervalo de confiança que vai estar descrito lá no regulamento, pode ser 68, pode ser 95, pode ser 99, ele sempre vai trazer isso detalhado. Então ele vai trazer ali, vai ser analisado que o VAR, o valor em risco, Value at Risk, de um único dia, certo? É de você perder 1%, por exemplo, você ter uma queda de 1% em 95% de um intervalo de confiança. Isso quer dizer que 95% dos dias que houver queda, a queda máxima vai ser de 1%. Isso é calculado com aquela ideia lá do desvio padrão, que nós temos lá a média em relação ao seu desvio padrão. E se eu estou falando de 95% de certeza ou de 95% das vezes, são dois desvios padrões, quer dizer que da média ele vai desviar dois desvios padrões para mais ou para menos, e quando eu olho para menos, então, por exemplo, eu vou ter aí menos 1%, ou vou ter uma rentabilidade negativa de 1% quando eu olho aí para a queda máxima que eu posso ter em 95% das vezes. Essa é a ideia do VAR, Value at Risk, certo? Calcula a perda máxima esperada dentro de um intervalo de confiança que pode ser 68, 95 ou 99%. Óbvio, existem os outros percentuais, né? Se eu pego aí dois desvios padrões, eu ainda tenho 5% aí que pode ser fora. E lembrando também que esse VAR, ele muda diversas vezes, porque o gestor, quando eu falo de um fundo de investimento, ele está sempre vendendo e comprando ativos. Quando eu compro ou vendo ativos, eu aumento ou eu reduzo o risco da minha carteira, o desvio padrão. Lembra? Estou comprando ativos que eles têm uma média, certo, de rentabilidade. Essa média, quando eu olho, essa média de rentabilidade passada é a minha rentabilidade esperada para esse fundo. Ele pode ter mudanças também nesse VAR, que ele é olhado aí várias e várias vezes. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Agora a ideia de você entender o que é o VAR, é o valor aí de perda máxima dentro de um intervalo de confiança, certo? Na sua carteira ou no fundo de investimento específico. A próxima aula a gente continua a falar sobre esses temas.